E aí, pessoal, pressenti assim de estar como se fosse um testemunho, porque a gente vê aí, tem analisado esse nosso mundo, nesse quantos relacionamentos está sendo entre separados ou como término, e às vezes alguma coisa vai servir para o nosso semelhante de aprendizado. É uma mensagem simples, pessoal, mas quero dizer para vocês que eu passei por um término de um relacionamento. Confessar para vocês que não digo que essa pessoa errou, e porque como nós temos cada um tem um temperamento, quando você não se conhece, você passa por essas frustrações. E então eu passei a enxergar esta visão como um avanço na minha vida. E como foi tipo assim, por mais que no começo eu sofri, eu até emagreci, pessoal. Eu não comi assim direito, mas foi bom para um jejum. Mas se Deus quiser eu vou voltar a engordar de novo. Mas eu assumo as minhas responsabilidades, porque eu acho que nós não temos assim resposta para tudo, mas a nossa sinceridade vale muito, né? E eu passei assim por um relacionamento assim muito assim triste, né? Mas é um crescimento na nossa vida, né? A gente não deseja mal para ninguém, a gente deseja que todos se dão bem na sua vida, na sua conexão. E para me lembrar aqui, pessoal, na minha vida, isso foi tipo, eu estava falando de temperamento, foi a mesma coisa de um empurrão, porque eu tenho um temperamento diferente. E isso me ajudou a passar por um auto processo para me se conhecer, para auto analisar. E confesso que às vezes outras pessoas têm um temperamento diferente, que às vezes ele passa por um término, ele recupera rápido, mas eu demoro para recuperar, e foi bastante tempo assim para mim, porque a gente guarda, né? Mas eu quero agradecer ao Pai e às pessoas que apareceram na minha vida como a luz, para me ajudar nesse processo, para mim chegar até aqui, pessoal. Sei que ainda tem mais chão pela frente, mas foi um canal assim, não usando como mal. Eu comecei a olhar com um olhar de visão não negativa, mas positiva na minha vida, para o meu crescimento, para a minha evolução. E às vezes é a mesma coisa tem pessoas que às vezes ele precisa de um empurrão para ele, ou você vai ou não vai. E eu enxerguei assim, daí eu comecei a ter complexidade das coisas. E eu acho de hoje, como eu vejo as coisas, antigamente eu acho que eu não, eu quero dizer para vocês, sendo
assim, sincero, eu não sabia o que era amar, na verdade. E comecei um relacionamento muito cedo, eu precisava, eu acho que passar por certas experiências para entrar em uma conexão. E a gente tem que ser sincero, porque depois, quando acontece algo, é fácil ficar culpando. E a vida traz aprendizado pra gente. E eu precisei passar por tudo isso, pessoal. E digo pra vocês que se vocês estiverem passando por esse processo, eu acho que tem um jeito para você se estruturar. E eu tava falando para vocês de não saber o que era amar, porque a gente tinha uma mentalidade diferente e o amor, ele não é escravidão. O amor, ele não aprisiona, por mais que tenha as suas responsabilidades ali um com o outro, mas eu acho assim que é uma conexão assim saudável, né, pessoal? E também o amor, ele não tem carência, essa dependência. E às vezes é preciso quebrar essa coisa de dentro, para que você possa transpassar uma conexão mais saudável. E eu passei a ver assim na minha vida, pessoal. E foi assim, para mim, um grande agregamento, por mais o sofrimento, pessoal. Sem assim. Então eu só tenho que agradecer a todos. E você que está passando aqui, que eu tenha falado por isso, por um término, eu acho que alguma ferramenta, alguma coisa assim pode servir para você põe algum eixo no lugar e para você a ver que você pode reconstruir a sua vida, uma vida sólida, por mais que às vezes não é no tempo da gente, mas quando você passa a ter mais experiência na sua vida, você vê que ainda tem jeito. Então é isso que eu pressenti de passar para vocês, pessoal. E que o Pai vos abençoe vocês grandemente nesse dia. Fiquem nessa, pessoal.